Olá, prezados estudantes. Joia? Espero que sim. Hoje nós iremos começar a tratar da República Velha. Velha porque foi a primeira república, mas o correto é chamarmos de Primeira República. Teremos outras repúblicas, né? Essa é a Primeira República, que vai de 1889, quando do golpe, né, militar com apoio da elite agrária, especialmente aquela do Oeste Paulista, né? Ah, e vai até 1930, quando temos a famosa Revolução de 1930, a revolução liderada ou conduzida pelo conhecido e famoso Getúlio Vargas. Esta, então, pode ser chamada de Primeira República, mas também, às vezes, né, chamada de República Velha. Lógico que esse termo, né, velho, República Velha, é um termo pejorativo, né? Carregado aí de intenções daqueles que dizem que fizeram a nova república, vão chamar então essa república mais antiga de República Velha. Essa república, ela se divide em dois momentos. A primeira república, chamada República da Espada, que é justamente a república dos militares, né? Nós teremos dois governantes, os dois primeiros presidentes da história do Brasil são militares. O Marechal Deodoro da Fonseca, que foi aquele sujeito que liderou o golpe militar que derrubou a monarquia, o Dom Pedro, né? Acabou com o segundo reinado. E depois teremos o marechal, outro militar do exército, o Floriano Peixoto. República da Espada, que vai de 1889 até 1894. E depois teremos a chamada República Civil, ou República do Café com Leite, ou República do Café, como queiram. Essa república, essa segunda fase desse período republicano, foi conduzido por civis, muito embora encontrássemos ou encontramos alguns governos militares. Mas principalmente foi um momento de governo civil, a República do Café com Leite, ou República do Café ou República Civil, tá? Que começa em 1894, com o fim do governo Marechal Floriano Peixoto, e termina com o golpe de 1930, ou a Revolução de 1930, como vocês acharem melhor. Bom, a gente começa com a presidência provisória de Marechal Floriano Peixoto? Não, Marechal Deodoro da Fonseca. Aí você fala, professor, mas por que esse sujeito? Porque foi o cara que liderou o golpe de 1889, aquele 15 de novembro, e começa então a governar o Brasil de maneira provisória. Afinal, pessoal, nós não temos uma constituição ainda pronta, né? Não dá para você, da noite para o dia, transformar uma monarquia com todas as suas instituições né, que a marcaram por uma república. Uma república precisa, portanto, de tempo para nascer, precisa de uma série de regras novas, de leis novas. Não é uma mudança dentro do mesmo sistema. É um novo sistema político que irá nascer e que precisa de um certo tempo, né? Precisa de um certo período para ser elaborada, para ser produzida. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca é quem vai assumir provisoriamente o governo brasileiro dessa república até a Constituição. Veremos que em 1891 fica pronta a Constituição, teremos eleições e a partir disso teremos mais um governo do Marechal que vai ser eleito. Veremos que ele vai ser eleito de maneira indireta, né? Não vai ser de maneira direta. Nós temos um dispositivo aí transitório da monarquia para a república que dizia que o primeiro presidente deveria ser eleito de maneira indireta. Mas a gente vai discutir isso mais tarde. É uma presidência provisória, porque é uma presidência tampão, né? É um período de transição da monarquia para a república. Durante esse período de transição de 1889 e 1891, o Marechal Deodoro da Fonseca começou já a produzir uma série de transformações no sentido de levar o Brasil a esse momento, né, de um sistema mais moderno, um sistema mais jovem que é a República. Do ponto de vista político, queridos, ele vai então eliminar a Constituição de 1824. A Constituição 24, que foi aquela Constituição otorgada do Dom Pedro I, que é uma Constituição monarquista, é uma Constituição, inclusive, na prática, né,
com instrumentos autoritários, como o poder moderador ali, o Conselho de Estado, né? Essa Constituição tem que ser eliminada, nós estamos falando de novos ares, né? Então a Constituição de 1824 eliminada. A criação de cartórios, nós veremos que esse período aí é um período de passagem de uma monarquia com forte teor religioso, né? De ascendência religiosa, como muitas monarquias, tem essa vinculação, essa relação íntima com a religião. Aqui, a República ela nasce como fruto de um pensamento racionalista, de um pensamento positivista, né? Então, portanto, há uma separação entre igreja e Estado, e uma das características disso é a criação desses cartórios, especialmente para a produção de uma relação mais significativa e não tão dependente entre a própria sociedade e o Estado, né? Um Estado que vai ser, então, portanto, laico. Uma das mudanças aí é o casamento civil, né? Existiam cartórios antes? Lógico que existiam cartórios, mas aqui nós teremos um casamento que não é mais somente religioso. Você pode casar perante Deus e você pode casar perante a sociedade. Você tem um compromisso com a sociedade civil, portanto com o Estado aí também brasileiro. O casamento civil nasce aqui no Brasil, né? A grande naturalização, que é justamente levar a cidadania àquela grande, né, quantidade de imigrantes que chegaram aqui no Brasil, naquele processo de transição justamente da mão de obra escrava para a mão de obra livre europeia. Né? Você sabe muito bem, muitos alemães vieram para cá, muitos italianos vieram para cá, grande parte deles atuaram ali na atividade cafeeira, mas não tinham direitos, né? Não tinham, portanto, direitos políticos, não tinham direitos civis aqui no Brasil e a cidadania permite isso. Não era obrigatório o sujeito tirar a naturalização, né? Ser natural aqui do Brasil significa ter, portanto, essa cidadania, né? Direitos, então, civis, direitos políticos, direitos sociais que não eram garantidos aos imigrantes. Isso passa a ser definido como regra aqui no Brasil a partir aí do governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Bom, como disse a vocês, esse é um governo republicano que nasce com uma grande influência positivista, que você sabe também, inspirado nas ideias iluministas, e aqui, política, religião são coisas separadas, o Estado se separa da igreja, a igreja cuida das questões religiosas, o Estado cuida das questões políticas, é um Estado laico. Durante esse período nós tivemos algumas medidas econômicas, é um período curto, mas com medidas um tanto quanto sofisticadas. E no do ponto de vista econômico, então temos o que nós chamamos de encilhamento. E aí o aluno fala, professor, mas o que é encilhamento? Se a gente for levar ao pé da letra, encilhamento é aquele lugar onde os cavalos eram preparados para começar, né, a disputa de corrida, ou seja, uma corrida de cavalos, né, no Jockey Club. Né? Mas isso é só uma visão figurativa, né? O que foi o encilhamento? Está aqui. O encilhamento é uma política econômica desenvolvimentista de facilidade, né, de crédito ou ao crédito. O grande pai dessa política foi um jurista, né, um advogado, um intelectual chamado Rui Barbosa, que na época era o ministro da Fazenda. E ele tinha uma ideia. A ideia era, acompanhando esse novo né, e moderno sistema, uma economia moderna e desenvolvida tanto quanto. Se a política se desenvolvia, por que não também a economia? O projeto dele era um projeto de desenvolvimento econômico. Acreditava o Rui Barbosa que seria possível fazer o Brasil se desenvolver, e o desenvolvimento dentro da visão positivista, vocês se recordam, né? Era industrialização em pouco tempo. O Brasil poderia dar um salto de modernização, de desenvolvimento e de progresso com algumas medidas. E a medida que ele tomou foi uma medida bastante polêmica e arrojada na época, não que fosse a primeira, longe disso, que é uma política emissionista. O que é uma política emissionista? Uma política emissionista é de emissão de papel moeda, né? Emissão de papel moeda significa produção em grande quantidade de papel moeda, oferecendo então um grande crédito às pessoas de modo que elas pudessem investir em indústrias, em fábricas, gerando emprego, gerando progresso,
né, gerando desenvolvimento. Essa era a ideia. Então vejam, os objetivos dessa política de emissão de papel moeda e, consequentemente, de ampliação, então, portanto, da oferta de créditos, né, era o objetivo, então, de modernizar e desenvolver a economia, né, especialmente na área né, da indústria, na área portanto, da economia moderna. Aumentar o meio circulante, ou seja, a quantidade de papel moeda para que as pessoas pudessem, então, com dinheiro, investir. Né? Investir o que, segundo o Rui Barbosa, era o que faltava. As pessoas tinham um espírito até desenvolvimentista e moderno, só que não tinham condições financeiras. Se o Estado, através então de crédito, inclusive não só crédito pelos bancos públicos, poderia também acontecer, e aconteceu bastante pelo banco privado, se as pessoas tivessem então o dinheiro, elas investiriam, elas fariam o Brasil crescer. A ideia então era estimular os investimentos produtivos, especialmente, mas não única exclusivamente, em indústrias. Então o Brasil seria um país industrializado em pouco tempo, segundo o projeto do Rui Barbosa. Esse projeto ele fracassou, né? Por quê? Bom, porque as pessoas, ao invés de investirem em indústrias, em fábricas, né, gerando uma grande produtividade, gerando um emprego moderno, até mesmo, né, procurando nesse sentido levar o Brasil ao progresso, muitos acabavam investindo em algo que não tinha, ou em coisas que não tinham efetividade produtiva. Por exemplo, investir em bolsa de valores. Bom, eu compro ações, eu estou desenvolvendo uma empresa? Não. Eu estou abrindo uma empresa? Não. Eu estou gerando emprego? Não. Né? Estão vendo? Não é produtivo. Muitos também investiam, por exemplo, não investiam, né? Mas gastavam ali no Jockey Club, no Rio de Janeiro, principalmente para fazer corrida de cavalo. Daí vem, né, o nome encilhamento, né? Uma aposta. Tá? Então não é nada produtivo, é um jogo de azar. Abriam empresas fantasmas, né, que existiam no papel, mas não existiam na prática. Chegavam a vender, inclusive, ações dessas empresas, né, as empresas não existiam na prática. Então, o que, que é isso? Né? Estão falando de fraudes, né? Nós estamos falando de fraudes, nós estamos falando aí de atos que não levavam, evidentemente, o Brasil a esse grande objetivo de um salto significativo do seu desenvolvimento. Uma grande especulação financeira, como eu disse, né, investindo em bolsa de valores, em ações, e o resultado foi, né, o pior possível, foi um horror. Né? Nem desenvolvimento, nem progresso, né, o que nós tivemos, na verdade, como consequência, inclusive pensada e já esperada como efeito colateral pelo Rui Barbosa, uma grande inflação. Se você tem uma emissão de papel moeda, você tem muita moeda circulando, né, no mercado, então você tem um aumento do preço dos produtos, né? Os caras pensam assim, bom, se tem muita gente com dinheiro, então eu vou aumentar o preço, né, dos produtos, porque as pessoas podem pagar, né? Então você tem uma grande inflação, foi um efeito colateral esperado pelo Rui Barbosa, mas ele pensava: se você tem inflação, mas você tem progresso, se você tem inflação, mas tem desenvolvimento, depois a gente cuida disso, depois a gente restringe o crédito, depois a gente diminui então, né, esse incentivo e as coisas se estabilizam, mas com o Brasil desenvolvido. Isso aconteceu? Não. Foi um desastre total. E aí, não é só o Rui Barbosa, como ministro da Fazenda, que será acusado de incompetência. Vejam, quem é acusado de incompetência aqui é o próprio presidente provisório, né, interino, que é o Marechal Deodoro da Fonseca. Afinal de contas, foi ele que indicou o ministro, né? Então a culpa é dele, né? Ah, é professor, mas a culpa não é dele, a culpa é do ministro da Economia ou da Fazenda. Não importa, o que importa é que o ministro faz parte do governo. Então, aqui, digamos, esse encilhamento sendo fracassado, vai arranhar um pouquinho a imagem desse, digamos, herói né, da proclamação da República, que é o Marechal Deodoro da Fonseca. Bom, tivemos em 1891 finalmente a promulgação da Constituição, a primeira Constituição republicana da nossa história. Essa Constituição, pessoal, ela nasceu em 1891 e ela foi promulgada. Professor, faz diferença? Claro que faz. Promulgada significa que ela não foi resultado de um ato autoritário, como foi a Constituição de 1824, vocês lembram? A de 24, ela foi resultado de um ato autoritário do Dom Pedro. Tá? Por isso que ela foi outorgada. Esta foi promulgada, fruto de um ato democrático, debate, né, de uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte ela foi eleita, depois tivemos, evidentemente, a transformação dessa Assembleia num parlamento, né, numa Assembleia Legislativa que iria legislar aí por algum tempo.
Bom, então ela é promulgada, ela não é autoritária. Ela foi totalmente influenciada ah, pela, pela República Norte-Americana, né? Pela Declaração de Independência dos Estados Unidos e, consequentemente, pela República que nasceu nos Estados Unidos. Então vejam, nós veremos que a primeira bandeira aí do Brasil republicano ela tem muitas características, né, traços da bandeira norte-americana. Depois teremos a bandeira que nós estamos acostumados, né, a ver com ordem e progresso, com esse caráter positivista, né, com uma configuração diferente da dos Estados Unidos. Mas no primeiro momento a bandeira era muito parecida em seus traços, não das cores, obviamente, a bandeira norte-americana. Essa Constituição é uma Constituição liberal, né? É uma Constituição que traz, portanto, as ideias do Iluminismo, lá do Montesquieu, divisão dos três poderes, né? O executivo, o legislativo, o judiciário, né? Isso em três esferas, né? A federal, a estadual e a municipal, né? Federal, o executivo é o presidente, os seus ministros, no estadual nós temos os governadores e os seus secretários, e também no âmbito municipal você tem o famoso prefeito, né, que também exerce um poder executivo ali também com os seus secretários. E aí você tem no legislativo a mesma coisa, né? Congresso Nacional, e aí é interessante, né, porque você tem o Congresso Nacional formado por uma Câmara de Deputados, uma Câmara do Senado, então ela é bicameral, mas o Senado não é mais vitalício, né? O Senado era vitalício na época da monarquia, e essa vitalicidade acaba por aqui. Você tem o legislativo estadual, né? Os deputados estaduais, e você tem os vereadores no âmbito municipal. O judiciário é a mesma coisa, federal e estadual, né? Também nas três esferas. Essa Constituição ela é presidencialista, então se elege um governante e esse governante ele tem, né, um certo poder aí, o poder executivo federal, tá? Ele não tem, portanto, que obedecer a ninguém acima dele, evidentemente acima dele está a Constituição, né? Ele não está acima da Constituição, é um Estado de Direito, mas ele então é eleito, né, poder executivo. E é uma república federativa, né, influenciada pelos Estados Unidos, nós temos uma certa autonomia, uma certa liberdade dos estados. Então você tem um poder federal, sim, né, razoavelmente forte, mas você tem também um poder dividido, né, fragmentado entre os estados, né, um poder federalista ou federativo. Né, os estados possuem uma certa autonomia, o estado possui uma certa liberdade. Né? Não confundir essa liberdade dos estados com liberdade de fato política. Né? Por quê? Porque dentro dos estados nós teremos um instrumento bastante autoritário de domínio e controle das eleições e até mesmo, né, dos votos, né, que é justamente o coronelismo. Nós falaremos sobre isso. Né? Quer dizer, muito embora essa Constituição seja uma Constituição estruturada sobre bases liberais, da igualdade, da liberdade e tudo mais, nós veremos que no interior aí do nosso país ainda vigora uma série de culturas autoritárias e até mesmo de formas políticas autoritárias, e uma delas é justamente o coronelismo. O sistema pessoal eleitoral aqui traz o voto universal. Cuidado, hein? O voto universal significa que todos podem votar. Mas na época, no final do século XIX, o que era universal? Né? As mulheres, por exemplo, não participavam da política. Elas não poderiam votar e também não poderiam ser votadas. Né? É, então, exceto aqui as mulheres só poderão votar no governo do Getúlio Vargas, lá em 1932, as mulheres conquistarão o direito ao voto. Aqui, não. E nem analfabetos. Se você for tirar mulheres e você tirar os analfabetos, você tem uma pequena parcela da sociedade que tinha direito de votar. O que é o voto universal, então, se exclui mulheres e analfabetos? Então, não é universal, né, professor? Bom, universal aqui é uma ideia contrária àquilo que nós já estudamos, que é o voto chamado voto censitário, né? Que é o voto de acordo com critério econômico. Isso é eliminado. Aqui todo mundo pode votar independente do critério econômico, com exceção das mulheres analfabetas. Vejam, mulheres irão votar no governo do Getúlio Vargas, e a eliminação, então, portanto, desse critério, né, de alfabetização só vai acabar em 1988, na última Constituição. Acreditem, né, é um negócio bastante
Bastante moderno, né? Pense bem. Bom, outra característica desse sistema eleitoral, voto direto. O que é isso? Para todos os cargos, com exceção do judiciário, né, legislativo, executivo, em todas as três esferas, você pode então eleger, né, o presidente, o governador, o prefeito, você pode eleger o deputado, você pode eleger o vereador, pode eleger o senador, tá? Então a sociedade ganha aí, pelo menos no sentido, né, aí prático, é, o direito de eleger os seus representantes. Mas, pô, mas tira mulheres, tira analfabeto, o que sobra? Menos de 1% da população. Vou repetir, menos de 1% da população de fato tinha condição ou direito de votar. Então não era, né, um sistema muito democrático, né? Aparentemente é democrático, né? Na prática a gente sabe que não é, exclui a maioria da sociedade brasileira. Bom, é, o voto, então, portanto, direto, exceto na primeira eleição. Isso é muito importante. Essa Constituição trazia um dispositivo transitório que diz o seguinte: o primeiro presidente, veja bem, eu vou repetir isso, hein? O primeiro presidente seria eleito de maneira indireta, isto é, o Congresso Nacional que iria escolhê-lo. Os demais seriam eleitos de maneira direta, tá? Ou seja, o sujeito vai à urna, elege o seu governante. Só o primeiro presidente seria eleito de maneira indireta. E o voto seria aberto. O que significa? Não secreto. Então, imagina, né? Você vota e as pessoas poderiam saber em quem você votou. E alguém poderia abrir, inclusive abrir a urna, né? Lógico que isso não é legal, mas isso vai acontecer, para poder até manipular o voto. E isso permite um voto que nós chamamos de voto de cabresto, um voto direcionado, um voto conduzido por interesses, né, privados. Então dava para então forçar o indivíduo através de inúmeras violências a votar em determinados candidatos e ter certeza se ele votou ou não, né? Como o voto é aberto, permite então uma certa manipulação e controle do voto. A gente vai chamar isso de voto de cabresto, né? Voto controlado, voto manipulado. Tá? Então vejo que a República não é tão democrática assim, os seus mecanismos não são assim, né, tão democráticos. Na aparência você tem democracia, na aparência você tem as ideias liberais aí, mas na prática estamos ainda bastante longe dessa, né, tal democracia, dessa tal liberdade, se temos aqui, pelo menos de maneira formal. Tá? Bom, e aí, a bandeira que eu disse para vocês, essa foi a primeira bandeira da República Brasileira, durou alguns meses, depois já foi trocada por aquela outra que vocês conhecem, a Ordem e Progresso, com esse caráter positivista, mas não é mera coincidência, né? Influência da Constituição norte-americana, Constituição republicana. E aí, as primeiras eleições, né, eleições presenciais de 1891, você deve saber, essa é a primeira eleição republicana da história, porque fica pronta a Constituição, a primeira coisa é eleger o presidente. Você se lembra que, segundo o dispositivo transitório, a votação seria indireta. O que significa isso? É o Congresso, é o Parlamento, é o Poder Legislativo Federal que elegeu o presidente. Para quem não sabe, né, vamos lá. O primeiro Congresso, o primeiro Parlamento era constituído principalmente de civis e não de militares. O que significa que, se tivesse um candidato civil, a chance dele vencer, já que seria eleito pelo parlamento, e a sua maioria é civil, teria grandes chances, então, de ser o primeiro presidente, de ser eleito aí, né? Aqui começa uma briga entre duas forças que até então se somaram para derrubar a monarquia. Você tem os militares, especialmente o exército, né? Aqui na figura do Marechal Deodoro da Fonseca, ele se candidata. E do outro lado você tem os civis, especialmente ligados ali à elite agrária nacional, aqueles cafeicultores, né, do Oeste Paulista, que é o Prudente de Moraes, que é um civil. Então vejam, aquela aliança que rolou para derrubar o Dom Pedro II, ela acaba aqui. Por quê? Porque depois que, né, você elimina o seu inimigo comum, aí começam as brigas internas. Quem vai governar? Os militares ou os civis? Olha que incrível. O Marechal Deodoro da Fonseca aqui se candidata como militar do exército e tem como vice o Eduardo van der Kolk, que também é um militar. O Prudente de Moraes, a fim de conquistar aí um pouco do apoio de alguns militares, vai colocar como candidato à vice-presidência o Marechal Deodoro da Fonseca, que na época era um dos inimigos do Deodoro, né,
Marechal Floriano Peixoto, desculpa. Ou então o Prudente de Moraes vai indicar como vice o Floriano Peixoto, o Marechal Floriano Peixoto, que era, dentro do Exército, um inimigo declarado do Marechal Deodoro da Fonseca. Então, assim, o Prudente, mesmo sendo civil, está querendo, né, conquistar aí um certo apoio de uma ala dos militares, especialmente do Exército. Bom, o que nós teremos aí foi uma eleição bastante disputada, no primeiro momento dentro do Congresso do Parlamento, mas quando o Marechal começou a perceber que ia perder as eleições, ele então pressiona, ele ameaça o Congresso, dizendo que se o Congresso não votasse nele, né, as consequências seriam, né, violentas, e sabe como é que é militar, né, pessoal? Aqui eles resolvem através da força, né? Se não dá na conversa, vai através da força. Ele ameaça o Congresso para ser eleito, o Congresso se sentindo ameaçado, ali, inclusive com violência, elege a contragosto o Marechal Deodoro da Fonseca. Então agora ele foi eleito desse jeitão, né, de maneira autoritária, de maneira indireta, mas foi eleito presidente. Prudente de Moraes perdeu, mas ele volta mais tarde para ser o primeiro presidente civil da história do Brasil republicano. Bom, eleição feita, presidente eleito de maneira indireta, Marechal Deodoro da Fonseca, então, assume. Esse é o segundo governo dele, né? O primeiro foi um governo de transição, foi um governo provisório, esse governo, então, portanto, é um governo constitucional. Por que eu usei o termo constitucional? Porque ele foi eleito de acordo com as regras da Constituição, né? Então, portanto, agora ele é um presidente legalmente eleito por essa república. Marechal Deodoro da Fonseca assume a presidência e logo já começa a ter atritos e problemas com o Congresso. Por quê? Porque o Congresso é de maioria civil, né? O Congresso é de maioria civil. E ele é um militar, e um militar que não entendia muito bem essa coisa de Constituição, de respeito às regras, que as leis, né, estavam acima dele, né? É um militar tradicional e resolve geralmente de maneira autoritária, né, centralizadora. Não sabia muito bem lidar com essa Constituição, ainda mais com Constituição moderna, cheia de instrumentos democráticos, né? Não sabia lidar com esses instrumentos democráticos e tinha um Congresso que não aprovava nada que ele sugeria. Então lembre-se, um presidente de uma república não pode resolver nada sozinho, ele precisa ter a aprovação do Congresso, que é o Poder Legislativo. E o Poder Legislativo falava não. O Teodoro falava sim e o Congresso falava não. O Teodoro falava X e o Congresso falava Y. Ele falou, ó, peraí, desse jeito não dá. Tudo que eu proponho o Congresso não aprova, então, quer saber? Eu vou governar sem o Congresso. É assim que os militares resolvem, né? A base da violência. O que ele faz? Ele invade o Congresso, dissolve, fecha o Congresso e governa de maneira autoritária. Vejam bem, né? A gente mal começou uma república sob a alegação, né, de destruir os instrumentos autoritários de uma monarquia e já temos uma ditadura. Olha que coisa, hein? Já temos uma ditadura, né? Já temos um sujeito rasgando a Constituição republicana e, de certa forma, né, liberal. Né? Vejam, o cara que defendeu a República é o cara que rasgou as próprias regras republicanas. Bom, isso vai gerar protestos, tanto dos civis, especialmente da elite agrária brasileira, do Oeste Paulista, como também vai gerar revolta também da Marinha. A gente não pode esquecer, pessoal, que a Marinha era monarquista, né? A Marinha era a menina dos olhos do Dom Pedro, por exemplo. Né? Então, a Marinha não era muito aliada do Exército, não tinha muita amizade com o Exército. Não pense vocês que as Forças Armadas são unidas, tá? Existem facções, subfacções, existem diferenças históricas e aqui é bastante claro. A Marinha, primeiro, que não gostava da ideia da República, segundo, que aqui não aceitaria um militar do Exército autoritário. Tá? A liderança dessa revolta da Marinha era de Custódio de Melo, que tinha mais um detalhe: Custódio de Melo tinha esperança de um dia ser presidente, inclusive do Brasil. Então tem esses dois componentes, né? Uma Marinha inimiga do Exército, porque perdeu muita influência dentro das Forças Armadas à medida que o Exército ganhava força na Guerra do Paraguai e depois da Guerra do Paraguai, quando os militares deram um golpe e lideravam o Brasil, né? Existe uma certa inveja dessa Marinha. Custódio de Melo também tinha esperança de ser presidente com uma ditadura
não seria possível. Custódio de Melo mira alguns navios de guerra encoraçados para a cidade do Rio de Janeiro, ali na Baía de Guanabara, ameaçando o Deodoro da Fonseca, né, ameaçando bombardear a cidade do Rio de Janeiro. O Marechal Deodoro da Fonseca não tinha base de sustentação, não tinha base de apoio na sociedade, ele deu um golpe meio que sozinho, né? E acaba então renunciando, né? Sob ameaça, então ele renuncia. A renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca abre caminho para o vice-presidente. E aí vale a pena a gente lembrar de um detalhe. Tá? Vejam, quem vai assumir é o Floriano Peixoto. Aí o aluno fala, professor, peraí. Mas o Floriano Peixoto, esse marechal, não era o vice do Prudente de Moraes? Candidato que foi derrotado, se viu nas eleições de 1891? Perfeito. E como é que ele é o vice do Marechal Deodoro? Poxa vida, é que na época, pessoal, a Constituição previa eleição para o presidente e separado uma eleição para o vice. Olha que coisa curiosa. Você elegia o presidente e elegia o vice também. É diferente hoje, né? Você elege o presidente e vem grudado no rabo o vice, né? Antigamente não. Você elegia o presidente e também votava para eleger o vice-presidente. E olha o que aconteceu. O Congresso, então, elegeu o Marechal Deodoro da Fonseca presidente e elegeu como vice o vice do inimigo ou do concorrente, digamos assim, né, do Prudente de Moraes. Mais tarde, para evitar esses conflitos entre presidente e vice-presidente, então cria-se a regra, né, de uma votação só, de uma eleição só para presidente e vice, tá? Justamente para evitar esses conflitos. Então você tem aqui o Marechal Deodoro da Fonseca, que era de uma facção contrária à do Deodoro da Fonseca, sendo eleito, e agora, né, com a renúncia do Deodoro da Fonseca, ele assume. Ele vai governar de 1891 até 94, quando acaba, né, o seu período de governo. Agora, a parte curiosa aqui é o artigo 42. O artigo 42 da Constituição dizia o seguinte, que se um presidente renunciasse, né, ou morresse antes de completar metade do mandato, né, isto é, estamos falando de 2 anos, o vice deveria assumir e imediatamente convocar novas eleições. Quanto tempo governou o Marechal Deodoro da Fonseca? Alguns meses. Então ele não completou 2 anos. O artigo era bastante claro. Se não completar 2 anos, o vice deve convocar novas eleições. Bom, deveria convocar novas eleições, mas o Floriano Peixoto não convocou novas eleições. Professor, então ele rasgou a Constituição? Não. Ele fez uma interpretação diferente. Qual era a interpretação dele? Ele falou, bom, esse artigo 42, ele só serve para presidentes eleitos diretamente. Como o presidente que renunciou foi eleito de maneira indireta por um dispositivo transitório, então esse artigo não cabe a mim. Eu, né, fui eleito de maneira direta, mas o presidente não foi eleito de maneira, né, direta, foi de maneira indireta. Esse artigo, então, portanto, não cabe a mim. Deu para entender? Então ele faz uma interpretação do artigo 42 e nessa interpretação ele acha que não deve convocar novas eleições e ele não convoca. E ele fica no poder. Resultado, né? Você imaginou? Uma galera pensando já na próxima eleição, né? Já pensando em se candidatar e tudo mais, e ele fala: não, vou ficar até o fim, né? Um balde de água fria. Isso vai gerar a segunda revolta da Armada. A primeira foi do Custódio de Melo, que mirou os canhões para o Rio de Janeiro, obrigando o Marechal a renunciar. A segunda também dele, também no Rio de Janeiro. De novo, o almirante Custódio de Melo, que esperava agora ser eleito, né? Ele seria candidato, tinha um sonho de ser presidente, marinha, aquela coisa toda, né? Mas não. O cara, né, não teve essa oportunidade porque o Floriano Peixoto falou, eu vou ficar. Isso gera mais uma revolta da Marinha, o almirante Custódio de Melo faz a mesma coisa, pega os seus navios de guerra, mira lá pro Rio de Janeiro, os canhões, chegou a bombardear ali, né, a orla ali no Rio de Janeiro, algumas casas ele acabou destruindo tudo, então é o começo de uma pequena guerrinha aí, né. Diferentemente do Marechal Deodoro da Fonseca, o Floriano Peixoto não renuncia, ele resiste, né, bravamente, responde também ao bombardeio com alguns navios e tudo mais, e vai abafar
né, essa revolta da Armada, a segunda revolta da Armada, né, do Custódio de Melo. Então, o Custódio de Melo não teve sucesso. Mas além dessa revolta, nós temos a revolta federalista, que acontece no Rio Grande do Sul. E parte dessa marinha que lutou ao lado do Custódio de Melo vai se unir a uma galera no Rio Grande do Sul em defesa, né, da luta contra o Marechal Floriano Peixoto. Lá no Sul explode uma revolta chamada Revolta ou Revolução Federalista. Lá a sociedade se dividiu em dois grupos, chamado Partido Federalista, também conhecido pela alcunha de Maragatos, um apelido, né? E do outro lado nós temos o Partido Republicano, que é também conhecido como Pica-Paus, também um apelido. Então é uma sociedade, né, gaúcha se dividindo. Os maragatos defendiam um presencialismo, não, um parlamentarismo, quer dizer, uma limitação do poder do presidente. Floriano Peixoto era um militar, né, nacionalista, né, e, de certa forma autoritário, centralizador, e não abriria mão da sua autoridade, né, para ter um parlamentarismo onde quem governa é o primeiro-ministro. Então vejo que esse parlamentarismo era uma forma de limitar a autoridade do presidente. Né? Então, portanto, os maragatos são contrários ao Floriano Peixoto. Defendiam, portanto, uma descentralização maior do poder do presidente, tirando, esvaziando a autoridade do presidente. O militar não aceitaria isso nunca. Né? E, portanto, era contrários ao Floriano. Do outro lado, nós temos o Partido Republicano. Esse partido, inclusive, vai ter apoio do Custódio de Melo, que não teve sucesso lá no Rio de Janeiro, que vai levar parte da sua marinha a apoiar esses republicanos chamados pica-paus. Eram defensores do presidencialismo, especialmente, né, do Floriano, eram nacionalistas, né, eram defensores da centralização do poder nas mãos do Floriano, achavam que o Floriano era o grande governante, o único capaz de levar o Brasil ao progresso. Eram, sim, como vocês sabem, positivistas, né, defensores da ideia da ordem. A ordem se daria no Brasil através de um governo militar, e assim teríamos o progresso, né, a ordem e o progresso que está lá justamente na nossa bandeira. Eram aliados, portanto, do Floriano, eram chamados de florianistas. Mais tarde, isso daí daria origem à cidade de Florianópolis, em homenagem ao Floriano Peixoto, né? Só para você ter ideia do que eu estou falando aqui. Bom, os maragatos serão derrotados, né? O partido aí republicano no Rio Grande do Sul, os pica-paus vão ter o apoio do Floriano Peixoto, terão apoio de alguns indivíduos ali em São Paulo, ali também no Rio de Janeiro, e vencerão os maragatos, que chegaram a avançar sobre Santa Catarina, Paraná, quase chegaram em São Paulo, mas foram ali reprimidos, portanto, pela resistência de Floriano. Floriano abafou essas duas grandes revoltas, né? A revolta da Armada e a revolta federalista, e abafou com pulsos firmes. E por isso recebeu a alcunha, né? Ficou conhecido na história como o Marechal de Ferro. O Marechal de Ferro é aquele que consegue resolver os problemas com pulsos firmes, né? E assim termina o seu governo em 1894. Ele abre caminho então para novas eleições, ele não se mantém no poder como um golpista, né? Ele aceita aí, nesse caso, a Constituição no sentido de promover novas eleições. E aí, em 1894, foi eleito finalmente civil, que é o Prudente de Moraes, e nesse sentido começa uma nova fase dessa República dita velha, ou Primeira República, que é a República do Café com Leite, ou a República dos Civis, ou República do Café, que a gente vai trabalhar na próxima aula. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Até nosso próximo encontro. Até logo.